Olá, galera do Hinaldo Spinelli. Estamos aqui reunidos para conversar sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. E o autor desse livro, Lima Barreto, um mulato pobre que conseguiu olhar para a periferia. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, numa sexta-feira, na rua Ipiranga, no bairro de Laranjeira, Rio de Janeiro. Filho de João Henrique de Lima Barreto, tipógrafo da empresa nacional, e filho de Mália Augusta Barreto, professora primária do colégio. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Na madrugada de 15 de agosto de 1902, tendo que abandonar a Politécnica em 1902, Lima Barreto e sua família vai morar no subúrbio carioca. A principal obra de Policarpo Quaresma é dividida em 3 partes. Na primeira, o Policarpo se dedica a um projeto cultural. Ele faz uma proposta propondo que se adote no Brasil a linguagem tupi-guarani. E por causa disso ele é ridicularizado e fica muito decepcionado. Na segunda parte, há um projeto agrícola E se muda para o campo, onde ele vai se dedicar à prova que a terra brasileira, tudo do que é uma questão de método, de dedicação. E as frutas dele acabam sendo devoradas por formigas e por outras pragas. E ele fica muito decepcionado. E a terceira parte é um projeto político. E a parte interessante é o documento que ele escreve. E é que ele vai apresentar ao Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ganha a guerra, mas ele começa a ver as atrocidades que são cometidas às pessoas e começa a denunciar essas atrocidades e acaba sendo preso e morto pela própria ordem que ele ajudou a proteger. Exatamente no ano de 1911, encontraremos um Lima Barreto voltado e para as questões de bebida. A primeira internação de Lima Barreto em 1914, a última internação de Lima Barreto se dá no Natal de 1919 e quando sai já aposentado por causa das internações. Rua Major Mascaren, de Lima Barreto, morre. Ele vai simbolicamente, morre no ano em que o Brasil teoricamente está entrando na modernidade e ele morre em 1 de novembro de 1922. Cadê aquela ordem que vocês prometeram pra gente? Cadê? Muitos escritores, jornalistas, políticos, artistas, a classe intelectual estava se sentindo decepcionada com a relação aos rumos que o país tinha tomado. Ainda mais o Lima Barreto, que é um cara muito talentoso, ele terminou como funcionário público em uma repartição desinteressante que não fazia os olhos dele brilharem. E ele carregava uma mágoa por não ter conseguido terminar a faculdade por falta de condições financeiras. Talvez tenha sido esse estado de espírito de Lima Barreto. Quando ele escreveu a história do Major Policarpo Quaresma era apaixonado pelo Brasil, até que um dia a loucura dele emergiu, tomando todas as pessoas, família e todos os vizinhos de surpresa. Ele é louco porque, assim, parece as pessoas que estão ao seu redor. Gente pequena que nunca conseguiu ultrapassar o limiar pesquinho da existência, negarem e apertarem as coisas que ele acredita. Agora vamos fazer uma crítica sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Geralmente as leituras que são feitas do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto concentram-se apenas no protagonista, por meio do qual o autor critica nacionalismo ufanista surgindo no século XIX e no início do século XX no Brasil. O texto também pode ser lido como um embate entre a utopia e a realidade, pois o sonho de Quaresma, a qual se dedica de corpo e alma, acaba por levá-lo a um final trágico, sendo condenado à morte pelas próprias forças políticas que apoiavam. Assim, aquele que tanto sonhará com um Brasil melhor é derrotado em suas ideias. Considerado pela crítica literária o principal expoente do pré-modernismo brasileiro, a narrativa foi explicada inicialmente em folhetins em 1911, na edição vespertina do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. 4 anos depois foi impressa em livro. A apreciação crítica da obra Lima Barreto ao longo dos anos experimentou diversas flutuações. Se no primeiro momento a recepção se mostrou entre reticente e acanhada, quando não envolta na asfixia da diferença silenciosa nas últimas décadas, pelo contrário, assiste-se a uma aceitação não raro pouco crítica, tangenciando a complacência. Argumentamos que a tal
apreciação do trabalho barretiano advém de um viés questionável, quando a relação crítica e produções artísticas elaboradas por setores marginalizados às minorias de realidade social. Vejamos o que o crítico Antônio Arnani Prado nos fala sobre por que ler Lima Barreto. Temos que ler Lima Barreto porque não somos um país livre. Não somos um país integralmente livre. Temos que ler Lima Barreto porque somos um país socialmente injusto. Somos um país onde os pobres continuam pobres e as elites continuam no lugar delas. Não é para aprender português que se lê o Lima Barreto. Lê-se Lima Barreto para aprender a ser brasileiro. Bom, o título da crônica é Megalomania. Não se abre um jornal, uma revista, um magazine atualmente que não topemos logo com propostas de deslumbrantes e custosos melhoramentos e obras. São reformas santuárias na cidade, coisas fantásticas e babilônicas, jardins de Semíramis, palácios de 1001 noites e outras coisas semelhantes que eles propõem sejam feitas no mais breve espaço de tempo possível. Houve um até que aventou a ideia do Ministério da Agricultura e a Prefeitura Municipal construírem um prado de corridas no Leblon, visto, diz a tal publicação textualmente, gastar-se tanto dinheiro em coisas inúteis. É claro que o autor da ideia acha coisa de suma utilidade um prado de corrida e as razões que apresenta são de tal ordem que, se o artigo fosse assinado, o seu autor merecia ser lapidado pelos miseráveis e pobres que não têm um hospital para se tratar, pelos mendigos e estropiados que não possuem asilo onde se abrigar. A função primordial dos poderes públicos, sobretudo municipal, para o incubador de semelhante ideia é fornecer passatempos a quem já os tem de sobra. Para ele, um prado é coisa de utilidade social, porque lá podem ser exibidas vistosas toaletes. Nesse caminho, a prefeitura deve desapropriar as montras da Rua do Ouvidor e da Avenida, para ampliá-las, embelezá-las, de forma a poder aumentar o número de bonecas de cera vestidas a capricho. Tudo delira e todos nós estamos atacados de megalomania. De quando em quando, dá-nos esta moléstia e nós nos esquecemos de obras vistas de utilidade geral e social para pensar só nesses arremedos parisienses, nessas fachadas e ilusões cenográficas. Não há casas, entretanto, queremos arrasar o Morro do Castelo, tirando a habitação de alguns milhares de pessoas. Como lógica administrativa, não há coisa mais perfeita. O mundo passa por tão profunda crise e de tão variados aspectos que só um cego não vê o que há nesses projetos de loucura, desafiando a miséria geral. Remodelar o Rio, mas como? Arrasando os morros. Mas não será mais o Rio de Janeiro, será toda outra qualquer cidade que não ele. É caso de apelar para os ditados. Vão dois, cada louco com a sua mania, sua alma, sua palma. Para terminar com chave de ouro, eu vou mostrar todas as obras de Lima Barreto. O primeiro livro de Lima Barreto foi O Subterrâneo do Morro do Castelo, que foi feito em 1906. O segundo livro de Lima Barreto foi Recordações do Escravião Isaías Caminha, que foi feito em 1909. O terceiro livro de Lima Barreto foi O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos, que foi feito em 1911. O quarto livro de Lima Barreto foi As Aventuras do Dr. Bogolov, que foi feito em 1912. E chegamos no nosso quinto livro, que é o nosso querido livro Tricifilho Policarpo Quaresma, que foi feito em 1915. E o sexto livro, Numa Ninfa,
foi lançado no mesmo ano que o Tricifine Policarpo Quaresma, foi lançado em 1915. E o 7º livro, Vida e Morte de Gonzaga de Sá, foi lançado 4 anos depois, foi lançado em 1919. E o 8º livro de Lima Barreto foi o Histórias de Sonhos, que foi lançado em 1920. E o nosso 9º livro foi o livro Os Brusudangas, que foi feito em 1922. E o 10º livro de Lima Barreto foi Os Bagatelas Crônicas, que foi feito em 1923. E o 11º livro de Lima Barreto foi A Clara dos Anjos, que foi feito muito tempo depois, foi feito em 1948. E o 12º livro de Lima Barreto foi o livro Diário Íntimo, que foi feito em 1953. O 13º livro de Lima Barreto foi Feiras e Máfuas, que foi feito no mesmo ano, 1953. Outro livro que foi lançado no mesmo ano foi o livro Marginalia, que foi feito em 1953. Um livro com a capa quase igual foi o livro Cemitério dos Vivos, que foi lançado em 1956. E o próximo livro foi o livro Coisas do Reino Jabon, que foi a público no ano de 1956. E o 17º livro de Lima Barreto foi o livro Impressões de Leituras e Outros Textos Críticos, que foi lançado no mesmo ano, em 1956. E o nosso 18º livro foi o livro Vida Urbana, que foi lançado também no mesmo ano, foi lançado no ano de 1956. E o último livro de Lima Barreto foi o livro Correspondências Ativas e Passivas, que foi lançado no ano de 1957.